de Filosofia e Teologia da Unicatólica, Filosofando e Teologando na Crise. Chegamos à nossa 6ª conferência, intitulada Aproximações e Distanciamentos entre a Hermenêutica de Gadamer, né, e Martin Heidegger. O nosso querido palestrante, que nos honrou com o seu sim, com a sua disponibilidade, alguém com quem eu já troco informações há um tempo, já participou de uma publicação que eu organizei, né, sobre o primado do amor e da verdade, patrimônio espiritual de Joseph Ratzinger XVI, tratando do tema do amor humano, obra que, por sinal, será publicada na sua edição espanhola pela Biblioteca de Autores Cristianos, seria publicada agora, mas a pandemia atrasou um pouco, já vai chegar na sua edição espanhola. O professor Robson, eu passo a leitura aqui do seu currículo Lattes, do resumo. O professor Robson é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, em 2001, mestre em Filosofia pela mesma universidade, em 2004, doutor em Filosofia pela mesma universidade, em 2009. Fez seu pós-doutorado em Filosofia da Ciência pela Escola de Enfermagem Ana Neri, na UFRJ, em 2015. É membro do Conselho Editorial de diversos periódicos, membro dos cursos dos grupos de pesquisa Ética e Enfermagem, da UFRJ, e estudos em Filosofia da Universidade Católica de Petrópolis. Atualmente é professor na PUC do Rio e no Instituto de Filosofia e Teologia São José, que forma os padres da Arquidiocese do Rio. Não. Niterói. Niterói. Do Rio é a PUC Rio. Ah, está certo, Niterói. Muito bem, professor Robson tem um apostolado virtual de longa data, tratando de temas relacionados à filosofia, mas também ao matrimônio, né, professor? Eu já enviei o link aqui no chat do seu site, que eu passo a informar novamente, robsoliveira.pro.br, ali tem artigos, cursos, publicações, e eventos e outras coisas. Então, informações e reflexões filosóficas cotidianas, um jeito inteligente de ver o mundo. Depois, no final, o professor Robson tem a total liberdade de falar do seu apostolado, divulgá-lo, livros, onde podem ser encontrados e assim por diante. Avisos paroquiais. Vocês devem continuar participando da conferência, porque nesse momento o aluno Gabriel Almeida, Gabriel, dê um oi aí para a gente. Ouvimos Olá. Gabriel, eu estou aqui registrando tudo. Perfeito, é o nosso escriba filosófico, né, nesta noite. O Gabriel é um aluno do curso de filosofia, seminarista da Diocese de Iguatu, se bem me recordo. E está nos ajudando, dando suporte aqui no nosso congresso, nas palestras filosóficas. O que ele vai fazer durante a palestra? Ele vai conferir os nomes de vocês com a lista das inscrições. No final, se não conseguir identificar alguém, ou alguém porventura não está nessa lista, deveria estar, né? Se recebeu o link, entre em contato com ele, comece a colocar o nome completo e o CPF, o nome completo ali, caso ele não tenha chamado o seu nome. Se alguém não fez a inscrição porventura, tem que nos passar o nome completo e CPF. Daí eu coloco o meu e-mail aqui para contato desde já, certo? Vou colocar o meu e-mail aqui para contato no chat. Eu vou mandar para vocês também no final o link com os certificados, com informação para os certificados. Como que vai funcionar? Os certificados, a princípio, serão emitidos depois do último dia das palestras. A palestra termina em junho e são muitos certificados de muitas conferências. Então, nós precisamos de tempo para que os certificados sejam emitidos. Então, peço a paciência de vocês e eu vou colocar aqui o link, agora no começo e no fim, de onde vocês poderão encontrá-lo, mediante CPF. Dados os avisos paroquiais, o professor Robson tem 45 minutos, a princípio,
com uma margem até 1 hora de conferência, e depois nós temos 15 minutos de conferência. Então, caso vocês tenham questões, quando estivermos na proximidade do fim da conferência do professor Robson, eu informarei que podem enviar perguntas. Eu enviarei cada uma delas para o professor Robson por WhatsApp, ordenadas e numeradas, e quando eu disser encerradas as perguntas, peço que não enviem mais, porque temos um tempo limitado, também porque a palestra é noturna, e nos prolongar demais tornaria o efeito didático, assim, enfraquecido. Professor Robson, mais uma vez, é uma alegria tê-lo conosco, de terras cariocas para terras cearenses. A palavra é sua. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado em fazer parte dessa equipe de professores que está orientando, trabalhando nesse congresso. Fiquei muito feliz mesmo. Você é um amigo que a internet me deu, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, isso, mas já trabalhamos muitas vezes juntos, espero trabalhar muito mais. Não sabia dessa notícia da publicação do livro lá na BAC. Para mim, será uma honra, uma coisa que eu não imaginava nunca na minha vida. Nós temos um amigo comum, o Gilcemar, o Joatas, né? Bom, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe. Eu vi na lista teólogos, filósofos, fiquei muito feliz. Eu ofereci essa palestra sobre Heidegger e Gadamer por causa da emergência desse assunto em nossos dias. A minha formação filosófica, fundamentalmente, é hermenêutica. Eu trabalhei toda a minha carreira filosófica em hermenêutica. E por essa razão, deixa eu botar aqui, por essa razão, a minha é muito cara a questão hermenêutica no tempo odierno, né? Contemporaneamente. Com muita felicidade, eu atendi a seu pedido e fiquei feliz com a sua aceitação. Por quê? A hermenêutica é um caminho, penso eu, é um caminho eficaz de relação entre o pensamento filosófico e o pensamento teológico. Ou, de outra forma, nós temos aqui muitos seminaristas, né? Pelo que eu percebi. Sim, sim. Entre a crise filosófica e a crise teológica. Para citar 2 nomes, né? Quem é aluno do RUD não pode não conhecer Joseph Ratzinger, né? Ele diz de novo que a crise pela qual passamos é uma crise de fé. Do lado da filosofia, diz lá Gianni Vattimo, né? Tem italianos aí, né? Diz lá Gianni Vattimo, a crise que passamos é uma crise da razão, a razão fraca, a razão débil, né? Para que nós tenhamos uma solução, mais dizendo, um remédio para as 2 crises, para a fé que está desfalecida, em certa medida, diz isso Ratzinger. E para a razão que está doente, penso, e esse é meu trabalho há pelo menos 10 anos, que a hermenêutica é um bom caminho de recuperação, tanto do discurso filosófico, racional, quanto do discurso teológico, discurso da fé. Então, por esse motivo, eu ofereci essa reflexão, porque eu acho um tema importante, e, como eu disse, fiquei muito feliz em ver o tema aceito. Bom, para começar, eu vou tentar recortar, depois de já dizer qual a importância do tema, por esse motivo, é atual, é importante, eu vou recortar um pouquinho da bibliografia que me interessa, que eu quero tratar, tá? Então, eu vou dizer, fundamentalmente, do Heidegger de Ser e Tempo, até o conceito de interpretação, história dos efeitos, interpretação e crise, angústia, e o Gadamer de Verdade e Método. Tá? Não me interessa o Gadamer pré-verdade e método, nem o pós-verdade e método. Vocês sabem, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Gadamer pensou mal a vida dele, né? Deu azar. E o Heidegger, bom, tem muita coisa também importante, mas eu quero tratar apenas desses 2 pontos, porque eu acredito que nos interessa, quer dizer, a relação da hermenêutica com o nosso tempo está nesses 2 aspectos, está nesses 2 livros do autor, tá bom? Bom,
E agora eu vou dar para vocês um pouquinho do que vai ser a palestra, tá? Uma ideia do que vai ser a palestra. Então, a palestra vai ter 3 momentos, tá? Uma introdução, que ainda não é o momento agora, que eu estou me apresentando, mas uma introdução que vai tratar da característica, do rosto, do perfil da filosofia contemporânea, tá? Além disso, vamos tratar também das 2 obras da qual eu falei agora. Da estrutura do ser e tempo e da estrutura de verdade e método. Tá? Depois dessas 2 partes da introdução, haverá a colocação do problema, o que está em jogo aqui, que eu não disse ainda. Tá? Depois, haverá, na parte de desenvolvimento, a segunda parte, uma análise de 3 conceitos de Heidegger importantes. Instrumentalidade, Befindlichkeit, ou disposição, disposição afetiva, tradução melhor para o português, talvez, estar disposto a, né? E compreensão, Verstehen, em alemão, né? Em Heidegger. E depois, vamos pegar o termo compreensão, em Gadamer, e comparar com a visão de Heidegger. Vamos dizer, esse é o núcleo da palestra. Se eu pudesse dar um spoiler, eu não ligo para spoiler, então daria sem problema nenhum. Aproximações e distanciamentos. O conceito de compreensão e o conceito de interpretação, hermenêutica, né? São os 2 conceitos que, de um lado, aproximam, de outro lado, distanciam os 2 autores. Tá? E depois, a terceira parte é a conclusão, onde eu vou propor algo que eu acredito novo. Não vou dizer novo, porque no filosofia não tem nada novo, mas algo que é interessante, que é uma pista de pesquisa interessante. Tá? Então, esse vai ser o meu itinerário de apresentação. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Primeiro ponto da introdução, tá? A filosofia contemporânea tem algo de diferente em relação aos outros momentos da história do pensamento no mundo. Tá? Se você olha para a antiguidade, lá, quando estuda a história da filosofia 1, 2, você vai reconhecer lá escolas muito, muito parecidas, no sentido de que elas têm algo em comum. Os epicuristas tinham algo em comum com os estoicos, né? Apesar das teses fortes serem distintas, tinha algo em comum. Havia ali uma busca, por exemplo, pela excelência humana. O Epicuro encontrava isso no prazer, ou no cuidado com os prazeres, e o estoico no rigor moral. Mas existia um pensamento comum que ligavam as escolas. As escolas, elas intercambiavam, vamos dizer assim. Tá? Não se pode dizer de forma alguma que Platão destruiu Sócrates, né? Ele continuou Sócrates. Claro, continuou diferente, senão não seria a mesma escola, né? Mas ele continuou Sócrates. E assim, o mesmo com Aristóteles, que também transformou Platão. Mas, veja, há algo em comum. A busca da verdade parece que permeia todas essas escolas. Se pode falar a mesma coisa da história da filosofia medieval. Você pode falar. Há um espírito, me perdoem um leitmotiv, né, em alemão, um espírito que move os medievais. Mesmo na crise, mesmo quando estamos na Baixa Idade Média, lá no século XIV, XV, quando estamos na Baixa Idade Média, ainda aquele espírito permanecia. Qual o espírito? De que a filosofia era uma ferramenta. A filosofia não era a obra intelectual mais importante do ser humano. Isso no medieval tinha muito claro, né? Tinha muito claro. Daí o adágio, daí a frase que nós repetimos até hoje, né? Filosofia, antila, teologia, não é? Porque para o medieval está muito claro que a filosofia é uma ferramenta importante, uma ferramenta, eu diria, importantíssima, afinal é a minha carreira, é o que eu gosto de fazer. Mas dizer para o medieval que a filosofia era o máximo é uma forçação de barra. Quando o medieval começa a ver a filosofia como algo distinto e contra a teologia, já se inaugura a filosofia moderna. Não é isso? Lembra de Descartes, né? Despreze tudo que foi feito até hoje. A tradição tem que ser desprezada. Comece você, a partir de você, a história do pensamento. Cogito ergo sum. Né? Então, se não tem um jeito assim de passar uma faca no tempo, se pudesse fazer isso, não é possível,
mas se pudesse fazer isso, o que marca a filosofia moderna contra a filosofia medieval, mesmo abaixo da Idade Média? É esse espírito de rebeldia com a tradição. E aí você percebe que em toda as escolas modernas, Descartes, Locke, Hume, Shaftesbury, até Kant, esse mantra continua. Né? Sapere autem. Ouse saber. Quer dizer, qual é o mantra que permanece na história medieval, na história moderna, na história da filosofia moderna? Essa rejeição à autoridade. Eu tenho que ter certeza do conhecimento. Eu preciso ter certeza do meu processo cognitivo. Veja, e aqui eu já adianto, já vou encaminhando aqui para essa primeira parte. Veja, a filosofia contemporânea, na minha perspectiva, não tem essa característica que marcou todo o pensamento humano até o século XIX. Não tem. Século XVIII, vai até Hegel. Não tem mais. Não é possível, no meu modo de ver, não é possível criar, construir uma narrativa que reúna todos os contemporâneos. Não é possível. Você pode fazer isso com a modernidade, como eu acabei de falar. Você pode fazer isso com o medieval. Você pode fazer isso com os padres da igreja. Se quisermos falar que ele é a filosofia. Podemos fazer isso com a filosofia antiga. Com os contemporâneos não é possível. Não é possível. É muito díspare. Colocar na mesma sala, Whitehead, Wittgenstein e Heidegger é querer que saia a morte na sala. Colocar na mesma sala Michel Foucault, sei lá, e Thomas Kuhn, quer dizer, parece que são pessoas que vivem em ambientes intelectuais totalmente diferentes. E a minha impressão é que é isso mesmo. A minha impressão é essa. A marca da contemporaneidade é que não há uma escola ou uma característica que perpasse todos os movimentos que compõem a contemporaneidade. Então, a primeira barreira que nós temos que ultrapassar, para entender um pouco de Heidegger e Gadamer, é essa ideia de que há um espírito que mova toda a contemporaneidade. Me parece que não é isso. Aliás, se eu pudesse fazer uma brincadeira, se eu pudesse fazer uma ironia, eu diria, o espírito que move toda a contemporaneidade é que não há espírito. Se eu pudesse fazer aqui um trocadilho, né? Mas esse é um ponto. No entanto, embora não haja um espírito que permaneça em todos os movimentos, no entanto, há uma ideia que é repetida em muitos movimentos. É repetida, por exemplo, entre os existencialistas. É repetida, em certa medida, com os fenomenólogos de Russell, dos quais existencialistas são filhos, né, ou netos, depende aí da escola. Mas não são em todos os filósofos da contemporaneidade, mas uma ideia que permanece. E que está em Heidegger e Gadamer. Qual a ideia? A ideia de que é necessário rejeitar na modernidade eu gosto dessa palavra, a tara, a mania de buscar a certeza. Heidegger, eu repito o que eu disse, fenomenólogos, existencialistas e outras escolas, mas também Heidegger e Gadamer concordam nesse ponto. É preciso atacar a ideia moderna de certeza. Mas é preciso combater a ideia de que a tradição é ruim. Repito o que eu disse para os alunos do professor Rude. Heidegger, e com mais razão, Hans-Georg Gadamer, dizem com todas as letras, que um erro moderno foi lutar contra a tradição. Gadamer vai falar isso demais em Verdade e Método.
Ele vai tentar restaurar o conceito de tradição. Isso é importante, especialmente para aqueles que vão ingressar mais tarde na cadeira de teologia, porque é um filósofo que está dizendo, não podemos desprezar assim o passado, como fizeram os modernos. Tá? Bom, esse é um ponto. Tá? E aí já acaba essa parte. Vamos lá agora às bibliografias. Um grande problema de estudar Heidegger no Brasil é a bibliografia que nós temos. Recentemente, os caríssimos irmãos da Vozes nos fizeram o favor de produzir uma edição bilíngue. Graças a Deus, produziram Ser e Tempo em português e em alemão, mudando, adequando a tradução de Dasein a Seraí. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, quem estuda esse assunto há algum tempo sabe que foram 30 anos, tendo que começar a Ser e Tempo e dizer o seguinte, toda vez que vocês lerem Dasein, presença em Ser e Tempo, esqueçam esse que está escrito aí, porque é Dasein. Foram 30 anos, desde a primeira edição de Ser e Tempo, houve a necessidade de fazer essa correção, porque os caríssimos freis adotaram uma tradução totalmente despropositada e mantiveram essa tradição até recentemente. Eu digo, deve ter uns 2, 3 anos, tá? Que aconteceu essa versão bilíngue, português e alemão, com a correção do termo Dasein. Tá? Dasein, em alemão, é um neologismo, mas que existia antes de Heidegger e traduzido sem problema por Seraí. Da é aí, Sein é o ser, no verbo ser, definitivo, é traduzir Dasein, é isso. Seraí. E aí, por razões que aqui não importam, um professor especialmente aqui do Rio de Janeiro, que tinha muita influência na época da tradução de Ser e Tempo, propôs uma tradução nova, que é presença, e isso gerou a confusão que nós vimos há 30, 40 anos. Por que a confusão? Me perdoem se eu já me estendo um pouquinho, mas eu vou falando, tá, Ruth? Por quê? Porque quando Heidegger usa Dasein, em alguns momentos do texto de Ser e Tempo, ele fala o da do Dasein, que em português seria o aí do Seraí, ou ele fala às vezes o Sein do Dasein, ou o ser do Seraí, né? Fica compreensível isso. Quando você fala, olha, o Seraí tem expectativas, então, e quando ele está no aí do seu Seraí, quer dizer, na construção fenomênica, factível do seu ser, é importante constituir-se nessa construção e não no ser do aí. Fica compreensível isso. Quando você muda Dasein para a presença, você tem que traduzir assim, o pré da presença, ou pior, a zença da presença, só que em português não existe zença, entende? Então, o que aconteceu foi que essa tradução de Ser e Tempo gerou uma confusão enorme entre nós, tá? Então, esse é um grande problema de quem hoje vai estudar Heidegger no Brasil. Um problema que foi, graças a Deus, restaurado, redimido, com essa tradução bilíngue, que é caríssima, dos irmãos franciscanos, né? Os conventuais, não, esqueci. Vozes menores, né? Eu acho que menores. Menores, sim. Ocorre que não basta isso, né? Não basta só errar no Ser e Tempo. Eles também compraram, os caríssimos irmãos menores, compraram os direitos de Verdade e Método, Wahrheit Methode. E traduziram Verdade e Método também no Brasil, na década de 80. Eu tenho essa versão aqui ainda. E cometendo o mesmo erro, de Ser e Tempo. Então, um outro problema da Gadamer é que o mesmo erro que está em Heidegger está em Gadamer. Gadamer, por ser aluno de Heidegger, a gente vai falar disso já, amigo e aluno, também usou o termo Dasein. E, novamente, em Verdade e Método, meu Deus, a bateria está acabando. Calma aí. Momentinho só, Rude. Fui pego de surpresa. Tranquilo. Márcio, desculpa, Rude. Não, fica tranquilo. A edição bilíngue está disponível no site da Voz de Heidegger. Está em preços módicos
Está em preços módicos, eu mandei de R$219,45. Desculpa, Rude. Pronto, agora já consertei. Eu aproveitei para mandar o link. Aproveitei para mandar o link da edição bilíngue. Muito obrigado, muito obrigado. Então, voltando aqui ao assunto. Gadamer, por ser amigo e aluno de Heidegger, também usa o termo Dasein na sua obra-prima Verdade e Método. Ocorre que a tradução em português ficou a mesma coisa, presença, e não tem sentido nenhum fazer isso. Nenhum sentido fazer isso. Mas, em Verdade e Método, foi pior. Por quê? Porque a tradução dos caríssimos irmãos menores omitiu períodos inteiros da tradução da original em alemão para português. Então, tem páginas que você perde um período inteiro, porque esqueceram, não sei, a edição comeu, faltam palavras em períodos onde devia ser escrito isso é aquilo, está escrito isso não é aquilo. Isso é o contrário do que disse o Gadamer. Ou o inverso, onde está escrito isto é aquilo, devia ser escrito, o certo é isto não é, porque é isso que está no alemão, no original. Então, você lê o texto e está lendo algo que você não sabe se foi o Gadamer que fez. Então, esse é um enorme problema. Veja, se em Ser e Tempo tinha o problema da tradução de Dasein para presença e tal, que era gravíssimo, mas era corrigível, na tradução de Verdade e Método, assim, não há o que fazer. Robson, mas como é que você sabe disso? Eu sei disso, e vocês podem confirmar. Eu digo sempre isso, Rude, não confie em professor nenhum. Principalmente em mim. Eu não vale muita coisa. Então, vá na internet, agora não, depois da aula. Buscam assim, Robson Ramos dos Reis, que é o melhor, para mim, o melhor intérprete de Heidegger do Brasil. Ele é professor da Federal de Santa Maria, lá no Sul. Ele fez um artigo, faz uma resenha para uma revista acadêmica, sobre o livro de Ser e Tempo. Verdade e Método, perdão. Verdade e Método. Onde ele mostra as páginas, onde está faltando palavra, onde está faltando período. Sim, não são 10, não são 20, não, gente. Assim, é página pra caramba. Aí, depois disso, o Robson fez parte da minha banca, né, de doutorado. Depois disso, eu olhei para o meu texto e falei, por que eu comprei essa porcaria aqui? A sorte é que eu tinha eu tenho ainda a versão em PDF mexicana. Então, o que eu fiz foi cotejar a versão mexicana com a versão brasileira. O meu alemão ainda não é confiável, assim, eu não confio no meu alemão para poder ler no original. Tenho a versão alemã também, consigo ler algumas coisas pequenas, assim, consigo ler, mas não dá para ler o texto direto. Então, esses são os dois problemas da leitura de Heidegger ligado no Brasil. Primeiro, não há uma linha que ligue todos os autores. E segundo, a bibliografia que nós temos não é boa. Infelizmente, não é boa. Então, o que fazer com isso? O que fazer contra isso? Cercar-se de material de outra língua. Então, tem a versão mexicana de Verdade e Método, que é boa, eu tenho. Se alguns alunos quiserem depois, só mandar para mim uma mensagem, eu dou para eles. Também Ser e Tempo, tem Ser e Tempo em inglês, tem umas 2 versões, umas 3 versões de Ser e Tempo em inglês. Diferente, em inglês também tem isso. Tem uma versão que traduz por Dasein, outra que traduz por presença em inglês. Então tem que ter cuidado com isso também. E assim você vai ultrapassar as limitações que o tema nos impõe, tá bom? Bom, ainda estamos na introdução, não se assustem, tá? Ser e Tempo é a obra máxima de Heidegger, né? Vocês sabem disso. E Verdade e Método também. E aqui vem um problema. Heidegger escreveu Verdade e Método quando tinha 60 anos. Em 1960. Ele nasceu em 1900. Em 60, ele escreveu, vou escrever minha obra-prima, vou deixar lá a obra publicada, 600 páginas, vou morrer e vão discutir meu pensamento. Ocorre que ele morreu com 102 anos. Novinho. Então, assim, ele passou 42 anos tentando explicar o que ele escreveu. Então, tem muito material depois de Verdade e Método. Então, essa é uma coisa interessante, porque, em geral, os grandes autores não tem muito o que se explicar depois que escrevem sua obra magna, né? Porque, ali, em geral, tem aí mais 10, 15 anos e morrem. Gadamer viveu muito e trabalhou até o final, né? Produziu muita coisa. Então, Verdade e Método é um trabalho muito interessante, porque é uma forma, alguns dizem isso, de
urbanizar o ser e tempo. E aí é importante essa noção, tá? Para alguns autores, eu faço parte desses autores, Gadamer é, vamos dizer assim, um engenheiro urbanista de ser e tempo. Ele é quem bota a ordem na casa. Por qual razão? Primeiro, ele foi amigo pessoal de Heidegger. Se você buscar na internet aí, você vê fotos dele jogando tênis, né? Os dois filósofos jogando tênis, né? Porque filósofo não vai jogar bola, vai jogar tênis, né? E depois, Heidegger era mais velho, Gadamer viveu muito mais do que Heidegger, ele teve que explicar algumas coisas. Ele é conhecido por ser o urbanizador, né, do pensamento heideggeriano. Então, se você tem Heidegger Gadamer como um bom introdutor a Heidegger, você tem um bom caminho para entender esse tema. Tá bom? Feitas essas introduções, vamos agora ao coração da apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Numa página memorável de Platão, Sócrates é inquirido sobre a natureza da virtude. O que é virtude? Pergunta Menon a Sócrates. Sócrates se diz surpreso pela pergunta, pois ele acha que não é a pessoa mais indicada para definir virtude. Vocês conhecem a história, né? E aí, Menon fala, não, mas é fácil definir virtude. E aí Sócrates fala, então, me diga você o que é virtude. Aí começa Menon, há virtude de jovem, há virtude de velhos, há virtude de soldado, há virtude de criança, e aí vai descrevendo tipos de virtude. E aí Sócrates fala assim, mas vem cá, descrever a coisa não diz o que ela é. Senhor seminarista, atenção. Descrever um objeto não diz o que o objeto é. É o contrário. Se eu não sei o que o objeto é impossível descrevê-lo. Então, o primeiro ponto aqui que nós devemos entender é que, para a compreensão de ser e tempo, é importante entender o que é hermenêutica. Nosso tema é esse, né? Aproximações e distanciamentos do conceito de hermenêutica. O que é hermenêutica? Não adianta dizer ou descrever exemplos de interpretações, exemplos de hermenêutica. Isso não é dizer o que é hermenêutica. Descrever a abelha não é definir o que é abelha. Eu tenho que saber antes o que é abelha, e depois dizer, essa aqui é uma abelha africana, essa aqui é uma abelha do mel, essa aqui é a abelha anfiteto. Eu tenho que saber antes o conceito, o objeto, para depois aplicá-lo. Então, antes de saber como os autores se aproximam, verdade, Heidegger ligado, né? Do conceito de hermenêutica, eu tenho que saber antes o que é hermenêutica, para dizer, opa, aqui é uma aproximação, aqui é um distanciamento. Tá bom? Então, um ponto importante, a noção de hermenêutica em Heidegger, Martin Heidegger, está dentro do que ele chama de estruturas existenciais em ser e tempo, que há diversas, tá? Mas eu escolhi 3 aqui para apresentar para vocês, tá? 3. Então, para saber o que é hermenêutica, em Heidegger, Martin Heidegger, eu tenho que entender que hermenêutica não é uma ferramenta. Atenção, tá? Já vamos chegar nisso já. Não é uma ferramenta. É um modo de ser. Vamos lá. Heidegger diz, em seu tempo, que o Dasein, que a melhor tradução para Dasein é a Serai, tá? Serai. Dasein é um ente que possui algumas... que não possui, mas que tem algumas características. Que não é possuir propriedades, não é isso. Mas que tem algumas condições de possibilidade. Tá? Tem diversas. A primeira que ele cita, que eu quero citar aqui, é instrumentalidade. O Dasein lida. Dasein, e eu vou dizer aqui o que disse o Marcos Casanova, né, um famoso professor do Brasil aí que estuda Heidegger, também há algum tempo já, e numa sala de aula comigo ele disse isso. Dasein é o homem. Mas, para traduzir do alemão, é o ser aí. Né? O Dasein lida com as coisas de modo instrumental. O primeiro tratamento que o Dasein tem para com o mundo é instrumental. Eu lido de forma, olha, aqui está um copo, aqui está uma ferramenta, aqui está uma pessoa, que eu lido de modo instrumental. Veja, a criança,
não está amando a mãe em si mesma, quando tem 4, 5 anos. Ela está amando a mãe porque a mãe alimenta. A mãe cuida dela. É de modo instrumental. Muitas vezes, adultos lidam com outros adultos de forma instrumental. Ou não é assim que os alunos tratam a gente, Rudy, os professores? Sim, Qual é a nota? sim. Qual é a nota? Não quer saber se você está bem, está mal, não quer saber da matéria, quer saber da nota. Quando dá a nota, o cara some. Lida com os professores de modo instrumental. Ou os professores lidam com os alunos assim. Cadê o pagamento? Chegou o pagamento? Não chegou o pagamento, não tem aula. De modo instrumental também. E Heidegger fala, a instrumentalidade é o primeiro modo de estabelecer o Dasein no mundo. Ou melhor dizendo, a primeira estrutura essencial que tem o Dasein. Acontece que o homem, o Dasein, não lida sempre de modo instrumental, porque as coisas quebram. E aí vem uma coisa importante para nós. Né? Esse copo, ele tem uma função, tem mais nada do que função, tem uma condição de possibilidade, que é da recepção do líquido aqui em seu interior, né? Para que eu possa usá-lo de modo excelente. Então, isso é instrumentalidade, serve para mim como um instrumento. Mas o copo nem sempre está aqui, ele pode quebrar. E nesse momento, diz Heidegger, há uma oportunidade do Dasein ver o copo sob outra perspectiva. É a quebra da instrumentalidade. Isso está em série de tempo, tá, gente? É a quebra da instrumentalidade. Isso quer dizer o quê? E esse copo, ao quebrar-se, ao não servir mais como instrumento, coloca-se para mim sob uma outra perspectiva. Então, tem oportunidade, sim, de lidar com ele de outro modo. E esse outro modo, diz Heidegger, é um modo mais excelente, mais importante, mais interessante. Porque não lido mais apenas como ferramenta. E nesse momento da quebra, o Dasein tem uma oportunidade. Tá? Mas, isso aqui já está um pouco mais na frente, já na angústia, mas a leitura da instrumentalidade sempre acontece a partir das disposições afetivas que o Dasein tem na lida instrumental. Então, vou dar o exemplo que Heidegger dá no seu tempo. Né? Ele fala, vá a uma mecânica, vá a um lugar onde conserta carro, né? E lá peça uma ferramenta. Essa ferramenta vai ser usada de forma instrumental. É um instrumento que eu quero. Eu não estou olhando, contemplando a chave de boca no seu ser aí, na sua natureza metafísica. Eu quero que ela funcione. Isso é instrumentalidade. Quer dizer, e ele vai dizer mais. Quando o rapaz pede, me dá aqui a chave de boca, essa ligação dialogal, essa ligação compreensiva se dá a partir da relação que aquele espaço tem com o Dasein. Pois uma coisa é eu dizer vela na mecânica, outra coisa é dizer vela no cemitério. Veja como a Befindlichkeit, né, ou a exposição dos afetos, interfere na compreensão do dado. É o mesmo conceito, ou melhor dizendo, é o mesmo termo, é a mesma linguagem, vela. Mas na mecânica diz algo, no cemitério diz outra coisa. Na capela diz algo, na mecânica diz outra coisa. Por quê? Porque a estrutura local, o aí do ser aí, olha aí o ser aí, o aí do ser aí, a estrutura local, a localização, o espaço e tempo constituem dado importante para a compreensão do ser aí. Então, essa é a segunda estrutura essa é a segunda estrutura existencial do ser e tempo que eu quero destacar aqui. Repito, há outras, mas eu quero destacar essa. Instrumentalidade. Eu lido ordinariamente com as coisas como instrumento. Depois, já são 7h40, já? Depois, Befindlichkeit, disposição dos afetos. Os afetos constituem o modo como eu vejo as coisas. A gente fala isso, mais ou menos, né? O coração está cheio... Perdão, a boca está cheia do que o coração está pleno. O coração acaba
acaba contaminando, né? Eu vejo mais com o coração do que com os olhos. É isso que diz Heidegger, mais ou menos, né? Então, a estrutura existencial interfere diretamente na compreensão da coisa. E essas duas estruturas vão constituir uma terceira estrutura existencial, que é a compreensão. E aqui eu vou parar um pouquinho, porque aqui é o ponto que eu quero me aproximar de Heidegger. Compreensão, Verstehen em alemão, Heidegger chama Verstehen, né? Também, às vezes, se ele tem para Verständnis, tem o substantivo e o verbo. Mas compreender, para Heidegger, é muito mais uma ligação com o passado. Com o passado. Eu sempre estou compreendendo. Perdão, falei errado, desculpa. Com o futuro, com as condições de possibilidade. Com Verstehen é uma estrutura essencial que abre o Dasein para o futuro, para o mundo. Então, compreender ou compreensão diz respeito, sim, fundamentalmente, à abertura do Dasein para compreender o mundo à sua volta, as condições de possibilidade de todo ser aí. Isso vamos dizer assim, a noção mais importante de compreensão, que vai estabelecer-se a partir das interpretações possíveis em cada caso. Como eu falei recentemente, quando eu peço vela, veja, a estrutura intencional da palavra vela vai fazer com que eu lide com isso de forma instrumental e pense no objeto, porque eu estou na mecânica. Esse objeto vai fazer com que eu gere em mim alguns afetos, que vai fazer em mim apresentar uma compreensão do que é vela, e eu vou interpretar, bom, vela é aquele objeto que está na estante. Compreensão diz respeito às condições de possibilidade do estabelecimento do ser aí, nessas condições de instrumentalidade, Befindlichkeit, disposição dos afetos, e que vão gerar as interpretações possíveis para cada caso. E aqui é o ponto onde se aproximam Heidegger e Gadamer. Compreensão e Gadamer têm a mesma relação, a mesma constituição. A mesma constituição. Compreensão estabelece os liames de ligação entre a tradição que chega, o intérprete e as possibilidades de compreensão do mundo. Então, compreensão, aproximações de pensamentos, né? A compreensão é o conceito que aproxima Heidegger e Gadamer. Acontece que compreensão não é o mesmo para Heidegger e para Gadamer. E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? A primeira coisa que se faz, né, Rudy, o professor Rudy, quando a gente começa alguma coisa que a gente não sabe nada, é ir buscar a etimologia da palavra. Claro, claro. A gente faz. Bom, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Se você não sabe nada, se você é uma criança de 8 anos, que não tem internet em casa, que nunca foi no zoológico, e fala para você, hipopótamo, você não sabe o que é, a primeira coisa que você faz é correr para um dicionário etimológico e vai lá, hipopótamo, né? A palavra diz, embaixo d'água. Então, hipopótamo é um animal que está embaixo d'água. Além disso, vai dizer lá no dicionário, é um paquiderme. Aí você vai no conceito de paquiderme, derme dura, uma derme rija. Bom, você não sabe nada de hipopótamo, mas esses dois conceitos, de hipopótamo e de paquiderme, já ajudam muito a saber o que é um paquiderme e o que é uma rolinha. O que é um lagarto. Ah, Robson, o hipopótamo é muito mais. Eu tenho certeza que o hipopótamo é muito mais do que isso. Tenho certeza que um elefante é muito mais do que um paquiderme. Mas, para quem não sabe nada, já é alguma coisa. O problema é que a palavra compreensão, como surgiu no alemão, não tem essa relação. E aí, eu peço a vocês atenção. A palavra verstehen é o verbo, né? Compreender. Ou a palavra Verständnis, que é a palavra compreensão em alemão, não tem origem direta numa palavra alemã, mas numa palavra latina. É curioso isso.
foi um monge no século XII, século XII, 1950 e 1020, ó. Século XI, 1020, ele morreu em 1020. Ele traduziu um texto do Boécio, não vou lembrar agora de cabeça qual é o texto, depois posso mandar para vocês o link onde está isso, onde ele traduz a noção de intelectus por verstandnis. Intelectus, latino, de Boécio, de um comentário de Aristóteles, não sei se é categoria, as categorias. Quando traduz para o alemão, no século XI, ele traduz intelectus, que é próximo de nous, não de rácio, de nous, por verstandnis. Veja, isso, eu depois dou a fonte para vocês, foi um trabalho magnífico de um professor italiano chamado Enrico Berti, que foi até uma biblioteca italiana e achou o manuscrito desse cara, onde está escrito em alemão, verstandnis, tá? Então, compreensão diz mais sobre o entendimento não intelectual das coisas do que o conhecimento intelectual das coisas. Porque a palavra nous, ou intelectus, não diz respeito a rácio, ao conhecimento discursivo. Não diz respeito ao conhecimento silogístico. Nous diz respeito a intuir, ver dentro. Então, a palavra verstandnis, que é o substantivo, verstandnis, diz mais sobre esse conhecimento que não é claro, que não é silogístico, que é intuitivo, do que o conhecimento dedutivo, racional, argumentativo. Entenda? Então, quando Heidegger, que conhecia muito bem etimologia, diz que compreensão de respeito a ver a estrutura existencial na sua condição, para daí tirar as condições de possibilidade de todo ser aí, nas suas interpretações, ele está dizendo que verstandnis tem mais a ver com intuir do que com o deduzir. Não sei se ficou claro. Tem mais a ver com a impressão não argumentativa da ação, portanto, ver dentro, mais intuição, do que a visão argumentativa, dedutiva, silogística do racional. Quer dizer, compreender não tem tanto a ver com as ciências naturais, vamos dizer assim. Não tem tanto a ver com isso. Desde a sua estrutura, vamos dizer, etimológica, tá? Vendo lá no século XI. Tá certo? Então, o que Heidegger está dizendo é que a sua noção de compreensão deriva dessa visão que antecipa interpretações a partir das possibilidades que essas estruturas existenciais podem apresentar para nós. Mas, Robson, isso é difícil entender o que é estrutura essencial. Vou dar para você uma explicação que eu acho que funciona bastante. Veja, pelo que eu percebi, o público é majoritariamente de seminaristas, né, religiosos. Católicos, na verdade, né, o que significa alguma coisa para nós. Não está, desculpem, não está no horizonte de possibilidades de um católico, por exemplo, cometer canibalismo. Né? Não está. Eu vou ao shopping, eu vou ao McDonald's, eu vou comer a batata da perna de uma criancinha, eu vou... Não está. Assim, no leque de possibilidades, não está o canibalismo. Isso significa, grosso modo, isso significa horizonte de possibilidade ou estrutura essencial. É aquilo que é a condição de possibilidade para que ela aconteça. Não está nosso leque de opções cometer canibalismo. Entende o que a Heidegger quer dizer com isso? A estrutura essencial vai determinar o que eu posso ou o que eu não posso imaginar. O que é possível e o que não é possível. Veja, a interpretação, nesse sentido, está amarrada à compreensão. Porque a interpretação não faz parte da compreensão. A interpretação é posterior à compreensão.
Então, a compreensão só se estabelecerá a partir, a interpretação, a hermenêutica só se estabelecerá a partir da compreensão. Se a compreensão está determinada, a hermenêutica, a interpretação, e seguirá assim as possibilidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é importante para a nossa palestra. Segundo a perspectiva de heideggeriana, a interpretação hermenêutica não pode fazer nada contra a compreensão. Nada. Não sei se fica claro o que eu estou dizendo. Então, o hermeneuta, ele, na perspectiva de Heidegger, ele é um conservador, palavra ruim, né? Um conservador. Porque a interpretação nunca vai colocar em xeque a compreensão, porque a interpretação é derivada, é posterior à compreensão. E nesse ponto há a cisão, no modo de ver, a cisão entre a postura gadameriana e a postura heideggeriana. Por quê? Para Gadamer, a interpretação não é posterior à compreensão. Hermenêutica, e aqui vai uma crítica, tá? Vai uma crítica. Hermenêutica para Gadamer não é uma ferramenta metodológica. E parece que é assim que pensa Heidegger. O heideggeriano pode dizer que não, eu admito, é possível, porque as pessoas erram, né? Como eu acabei de falar, não pode confiar em ninguém, não se confia em mim, né? Mas parece que a posição heideggeriana vê a hermenêutica como uma ferramenta, como modo de interpretar o mundo à sua volta à luz da compreensão. Nesse sentido, a interpretação nunca pode colocar em xeque a compreensão dada, porque ela é posterior. Gadamer não concorda com a posição, ele acha que a hermenêutica ela não é um método, não é um puro método. E essa não é uma interpretação minha. Isso é ponto pacífico entre gadamerianos, tá? Ponto pacífico. Gadamer vê a hermenêutica como uma estrutura existencial, como ontologia, e não como método. Gadamer pensa que nós não somos hermeneutas aqui. Hermenêutica jurídica, hermenêutica teológica, hermenêutica filosófica. Gadamer diz, hermenêutica é um modo de ser. O homem é hermeneuta. O homem faz interpretação o tempo inteiro. O tempo inteiro. O homem faz interpretação. O tempo inteiro o homem faz... impõe significado e sentido às coisas, porque afinal as coisas não vêm com tarja amarela, com índice de explicação. Escrevi um artigo recentemente para um jornal, vai sair sábado que vem, se Deus quiser, e eu dizia no artigo, o rapaz que recebe uma piscadela da menina no bar, a menina vai dar uma piscadela para ele, a pisca dela não vem com índice, eu estou com cisco, ou quer namorar comigo. Ele é que tem que entender, segundo todo o ambiente, olha aqui, a Befinirkeit, o ambiente, o jeito, a piscadela, se aquilo foi um oi, qual o seu nome, ou eu estou com um cisco no olho. Veja, quem coloca isso não é o cisco, é um indivíduo, é um intérprete. Então, Gadamer está dizendo que nós fazemos isso o tempo inteiro. Hermenêutica é condição de possibilidade de todo ser aí, ou de todo homem. Nós somos hermeneutas, por natureza. Nós fazemos interpretação o tempo inteiro. Mas, Robson, então qual é a dificuldade disso para ultrapassar, por exemplo, os relativismos? Ora, o intérprete ele tem certeza que existe um texto. Não inventa o texto. Tem um texto ao qual o intérprete está obedientemente ligado. Isso amarra, isso limita qualquer tipo de abuso interpretativo, abuso hermenêutico. Então, já vi que não perguntas, né? Vou aqui encaminhar para a parte, para o núcleo duro, né? Esse aqui que eu vou falar agora, vamos dizer, é o resumo da parte mais importante do meu modo de ver da palestra, tá? Hermenêutica em Heidegger é uma ponte para o futuro, tá?
Hermenêutica em Heidegger se conjuga com ser para possibilidades. Compreensão e hermenêutica unem-se como causa e causado. De tal modo que a relação entre interpretação e compreensão é ser para possibilidades. Hermenêutica é abertura para o futuro, para Martin Heidegger. Nesse sentido, agora talvez a coisa mais importante. A compreensão se dá a partir do que pode ser. Olha que interessante. A compreensão em Heidegger, Verständnis, acontece a partir do que o Dasein pode ser, as possibilidades abertas do Dasein. Agora, veja, a compreensão se dá naquilo que não é, naquilo que será, segundo esse princípio heideggeriano, e aqui eu afirmo, essa é minha leitura de Heidegger. Vocês podem ter 1000 outras, não tem nenhum problema, tá? O conhecer seria fecundo a partir do devir, do transformar-se, do que virá. Gadamer não pensa assim. Verständnis liga-se ao passado. Em Gadamer, hermenêutica se configura como compreensão. Não Verstehen, verbo, mas Verständnis, substantivo. Todavia, a compreensão ocorre a partir da tradição em relação ao passado. É o que eu recebo do passado que proporciona as melhores interpretações, a melhor hermenêutica de cada evento. A compreensão nesse sentido se funda no que é, no que eu recebi do passado, e não no que pode ser. Então, Verständnis, compreensão em Heidegger, constitui a base da hermenêutica. Mas compreensão aqui não é abertura para o que pode vir, mas recebimento, recepção do que chegou. Aparição. E aí agora eu vou para a conclusão, tá, Rui? Ok. Uma leitura apenas superficial pode ver nessa leitura, nessa apresentação, algo como uma origem, uma dependência da noção de hermenêutica de Gadamer em relação a Heidegger. Está errado. Gadamer é suficientemente grande para não depender diretamente de Heidegger. Tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Outra postura possível, igualmente precipitada, é supor que o texto aponte para uma visão evolucionista do conceito de hermenêutica, onde Heidegger representaria uma posição primária, primitiva, antiga, e Gadamer representaria um adornamento, uma melhoria. Não é essa a ideia também. O que fundamentalmente eu estou dizendo é que a noção de hermenêutica que está em Gadamer e em Heidegger são diferentes. E aí eu boto as costas para apanhar. Na minha visão, Heidegger não entendeu hermenêutica como Gadamer entendeu. Na minha compreensão, eu posso estar errado, mas é assim que eu vejo, Heidegger entende hermenêutica como um método ainda, como um modo de abrir as questões particulares. A hermenêutica na mecânica, a hermenêutica na capela, a hermenêutica. E Gadamer está dizendo o seguinte: não, hermenêutica não é método. Hermenêutica não é método. Hermenêutica é estrutura vital. Tá? É ontológico. Tá? Há uma diferença fundamental entre Heidegger e Gadamer. Para Heidegger, a interpretação é parte integrante, para Heidegger, a hermenêutica é parte integrante da constituição ontológica do Dasein, da pré-estrutura da compreensão. Por esse motivo, a hermenêutica não pode nada contra a compreensão. Como ela é parte integrante da compreensão, como ela faz parte, ela não pode voltar-se contra a estrutura e mudá-la. Não pode. Para Gadamer, pelo contrário, interpretar se move para além da ontologia, lá onde não há qualquer determinação ontológica. Ele pode escapar disso e fazer uma nova hermenêutica de um dado anterior. É por isso que pode haver, por exemplo, a conversão, mudar totalmente a compreensão do mundo. Porque a interpretação nova é capaz de transformar, inclusive, a relação instrumental com as coisas. A relação de Befindlichkeit, disposição dos afetos, a compreensão, porque a interpretação pode voltar-se contra a base mais primária do Dasein,
e mudar e reconfigurar todas as estruturas. Bom, Heidegger e Gadamer, para mim, são autores indevassáveis, tá? Qualquer um que precise hoje estudar filosofia tem de passar por esses autores. Gostando ou não gostando, tem de passar. Porque eles acabam interferindo no modo de ver de Sartre, no modo de ver de Gianni Vattimo, no modo de ver, sei lá, de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur é outra hermenêuta importante. Não tem jeito. Eu estou dizendo, com essa colocação, com essa comunicação, que Heidegger e Gadamer são dois monstros que mostram a importância capital da hermenêutica para o ser humano, para o Dasein. Só que eles veem isso como se vêem duas moedas de dois lados distintos. Para Heidegger, a hermenêutica é um modo da compreensão estabelecer-se. Um modo. E eu não posso dizer que ele está errado. Não está errado nesse ponto. Só que eu acho que Gadamer vai mais longe, ele vai mais fundo. Ele diz, a hermenêutica pode ser tratada assim, como uma ferramenta instrumental para interpretar um texto bíblico, um texto de direito, um texto de medicina, um texto de ciência, pode sim. Mas a perspectiva mais importante da hermenêutica é que o homem é em si mesmo um ser que interpreta, um ser que impõe sentido às coisas. E nós estamos vendo um momento histórico onde as pessoas não conseguem mais emprestar sentido às coisas. Nesse momento de crise, que aliás é o motivo dessa conferência digital, pela internet, o motivo da crise é que estamos passando por uma pandemia que ameaça de verdade a vida das pessoas. E nesse momento nós vemos como há pessoas que não conseguem mais significar sentido às suas vidas e se desesperam. Eu diria, falta Gadamer aqui, falta entender que a nossa, não é só meu trabalho, não é só a minha família, não é só a minha faculdade que precisa ter sentido. A minha vida precisa ser ressignificada. Isso significa que eu preciso ser hermeneuta da minha própria vida. E o modo de ser um bom hermeneuta é interpretar a minha vida como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. É isso aí, Rudy, professor Rudy, desculpa. Robson, posso chamar de Rudy, fique tranquilo. É que você chamou de professor, fiquei tímido. Não. Só para uma solenidade inicial, um verniz bonito. Pode chamar de Rudy. E vamos lá. Ótimo, professor Robson, obrigado. Já lhe mandei as perguntas, bem objetivos. O seu quiser dar uma olhadinha de modo geral. Eu já encerrei as perguntas, já temos 6 perguntas, também senão o pessoal se empolga, nós vamos muito longe. Pode responder a pergunta que quiser, na ordem que quiser. São 6 perguntas que foram enviadas. Nós temos mais em torno de 15 minutos por aí para essas respostas. Então, eu vou aqui criar uma ordem na minha cabeça, tá? Pode ser que seja uma ordem equivocada, mas vamos lá. Eu vou para a pergunta 2. No começo da aula, o senhor falou rapidamente sobre a crise da contemporaneidade. No seu ponto de vista, essa crise é de fé ou de razão? Bom, meu irmão, minha irmã, eu acho que a crise é dupla, como eu falei. A crise é dupla. E eu acho que é um erro tentar dar remédio comum para a crise. Eu acho que é um erro. Aqui no Rio de Janeiro, estão tentando dar um remédio filosófico a uma crise de fé. E, às vezes, um remédio de fé para uma crise filosófica. O que você gera é um monstro. Verdade. Monstro. Então, na minha concepção, e estou baseando-me em nada menos do que Joseph Ratzinger, nosso querido Bento XVI, ele é quem diz que há uma crise de fé. Basta que você abrir os olhos para você ver isso. E, quem conhece um pouco de filosofia, o Gianni Vattimo, autor italiano, diz, ele cria um movimento chamado razão débil, razão fraca, pensamento débil, porque a razão não tem mais condição de dar justificativa para a vida humana. Então, a razão e a fé estão em crise. Bom, por onde começar? Aí, essa é outra pergunta. Eu começaria pela razão. Começaria. Mas veja, não é que eu acho que é mais importante, não. É porque parece
O próprio Ratzinger fala isso, se eu não estou enganado, em Fé, Verdade e Tolerância. Ele fala isso. Há dois caminhos. E parece, Wood me conserte se eu estiver errado, Wood, você é especialista. Ele fala assim, parece que Deus escolheu começar pela razão. Ele fala assim, parece que há um caminho propedêutico para a razão e depois para a fé. De tal forma que, ele fala isso literalmente, não é possível receber, estou quase lembrando de qual o texto, receber os dados da fé se não tem ainda o mínimo da razão. Ele fala, então, eu começaria pela razão, não porque é mais importante, é porque me parece que o processo é melhor feito assim. Aqueles que não obedecem aos ditames da razão, por que obedeceriam aos ditames da fé? Não entendo isso. Não entendo. Não consigo entender. Então, eu acho que é por aí. Se eu não respondi bem, eu me pergunto de novo. Bom, qual é a real... Segunda pergunta. Qual é a real importância da tradição para Martin Heidegger? Heidegger, ele era um autor reagente ao espírito moderno. Reagente. Ele era um cara que não gostava da ideia moderna de liberdade absoluta. Então, a noção de Tradition, que é em alemão, eu não conheço, não sei de tempo, não sei se ele usou. Eu nunca fiz a pesquisa. Tá? Mas o espírito de Heidegger é um espírito que respeita o que vem do passado. Daí a ideia de Befindlichkeit, daí a ideia de finalidade. Quer dizer, eu estou num lugar que me impõe certas coisas. A capela me impõe certas coisas. Eu não sou totalmente livre. Então, Heidegger não faz um restabelecimento, uma restauração da noção de tradição. Não faz isso. Pelo menos até onde eu sei, não faz. Mas ele vê com muito bons olhos a ideia de que o Dasein não está solto no mundo. Ele não está solto no mundo. Ele precisa reconhecer-se como um membro do mundo. Tá? Então, a tradição é importante, sim, para Heidegger. Agora, para Gadamer, ela não é importante, ela é capital. Para Gadamer, ela é capital. Porque a tradição é de onde recebemos os dados do conhecimento que nós o tempo inteiro usamos. E a partir dessa tradição que nós fazemos o círculo hermenêutico. Nós reformamos novamente, reformamos e mudamos. Não é um círculo vicioso, é um círculo hermenêutico, é um círculo espiral, que você volta no mesmo objeto, mas em outro ponto, com mais informações. Tá bom? A natureza do Dasein me parece ter uma conotação histórica, mas seria bom alguns nortes para entender melhor. Veja, natureza do Dasein. O Dasein não tem natureza, tá? Então, essa é uma noção equivocada. É compreensível entre nós, né, que somos religiosos, né, cristãos, mas você pode dizer assim, que um aspecto que perdura aí nos contemporâneos é a rejeição da noção de natureza, natura, essência, fluididade. Por quê? Porque esse tipo de conceito não é que concentra, mas ela estabelece uma rigidez muito grande no ser, ou no Dasein, se quiser. Então, eles evitam a noção de natureza, essência, alma, fluididade. Então, não há uma natureza. O Dasein, ele é móvel. Ele é capaz de mudança. Ele é assim. Então, não dá para pensar no Dasein como natureza, não. E não é só histórica. Não é histórica. É um Dasein... Se você entende histórica como mutável, aí sim, o Dasein é mutável. Em cada momento, o Dasein vai se constituindo a partir das condições de possibilidade que apresentam-se a ele. É nesse sentido que a gente pensa. O Dasein, ele é prático. Essa é uma noção importante para quem vai fazer contemporânea, na história da filosofia contemporânea. A prática vencia a teoria. Isso em Heidegger e em Gadamer também. O conhecimento prático é maior, superior que o conhecimento teórico. Tá? Nesse sentido de história, isso faz sentido, sim, falar que o Dasein é histórico. Tá?
No início, o senhor dizia que a filosofia contemporânea não segue uma linha padrão orientadora do filosofar. Sim. Pode-se dizer que, ao recolocar a pergunta sobre o sentido do ser, Heidegger tenta reconduzir a filosofia à sua pergunta fundamental? Sim, eu não quis dizer que cada filósofo particular não faça isso. Eles fazem. Heidegger faz isso, Gadamer faz isso. Eu estou dizendo aqui que não existe uma leitura que percorra todos os movimentos. Isso não existe. Você tem razão. Eu disse que não há uma linha comum na filosofia contemporânea. Mas eu não disse que cada um dos seus autores façam isso nas suas filosofias. Isso existe, é claro. Então, Heidegger dirá, qual é a palavra-chave de Heidegger? Eu vou arriscar aqui, Dasein. Qual é a palavra-chave de Gadamer? História dos efeitos, talvez? História dos efeitos? Ou diálogo, tá? Agora, se você perguntar para Michel Foucault, é outra. Você pergunta para Sartre, vontade. Você pergunta para... Entendeu? A questão aqui na filosofia contemporânea não existe uma que perpasse todas as escolas. Cada um vai buscar a sua... Nietzsche. Não, Nietzsche é moderno, né? Freud, vamos lá. Sexo. Quer dizer, não tem uma que comande todos os liames de compressão. É isso que eu quis dizer, tá? E mantém. Gostaria que o senhor comentasse sobre a visão de Gadamer em relação ao preconceito ou pré-conceito. Sim. Professor, a sua visão sobre a contemporaneidade é de que ainda somos modernos, semelhante ao pensamento de Zygmunt Bauman? Bom, Gadamer, preconceito, termo fundamental para Gadamer. Tem a ver com tradição. Então, Gadamer diz, nós não somos ahistóricos. A palavra é essa, tá? Tem artigos meus em revistas sobre isso, tá, gente? Tem um texto bastante conhecido de Gadamer. Nós não somos ahistóricos, nós estamos numa história. Então, nós nunca temos o conceito puro. O conceito que nós recebemos é sempre o conceito que vem de alguém. Daí a noção de pré-conceito, um conceito prévio, que, aliás, é uma noção que está em Gadamer, em Heidegger também. Vorhandenheit, né? Um conceito prévio. O conceito prévio é, em certa medida, conceito ainda. Então, a ideia moderna de que eu posso abster-me de todos os meus pré-conhecimentos, ficar no cogito puro, na sensibilidade, Descartes, né, para deixar claro, na sensibilidade pura, Locke, no espírito absoluto, Hegel, ou até na perspectiva kantiana, de analisar as coisas a partir da analise da dialética ocidental, dirá Gadamer e Heidegger. Isso é um mito, não é verdade. Nós não conseguimos saltar sobre os nossos pré-conhecimentos. Não é possível fazer isso. É impossível fazer isso. Porque quando eu vou saltar sobre os meus pré-conhecimentos, eu estou saltando a partir dos meus pré-conhecimentos. Entende? Então, daí a noção de tradição ser capital para Gadamer. Porque de onde chegam esses pré-conhecimentos, esses preconceitos? É a tradição que chega para mim. Robson, mas eu posso me libertar da minha situação e posso fazer um novo pensamento. Sim, você o fará a partir das suas pré-condições, não tem jeito. Eu sempre digo isso nas aulas que eu falo sobre Gadamer. Aqui no Rio, nos 2 seminários, há um certo jeito comum de se vestir, né? Calça social, bolsa social, um jeito comum. Eu fico sempre dizendo assim, alguém pode falar assim, vou me libertar dessa moral patriarcal, eu vou me vestir de preto, de grunge, vou passar de aula. Sim, isso é muito legal. Você vai romper com a tradição seminarística e vai abraçar a tradição grunge. Porque não existe limbo cultural. Não existe. Não, você não sabe, eu sou muito criativo, eu vou fazer uma mistura do grunge com punk, com seminarismo, vou de carnaval. Sim, mas isso ainda é uma posição intermediária do que você conhece, do carnavalesco, do grunge, do punk. Não é possível, entende? Então, para Gadamer, a noção de preconceito, ele é indevassável, não é possível ultrapassá-lo. Bom, eu não conheço Bauman assim para dizer se ele afirma isso, se nós ainda somos modernos. Eu posso dizer, meu caro amigo, que em certa medida nós ainda somos modernos. Em que medida? Covid.
Covid, tá? É uma boa experiência. Gente, essa experiência do Covid está sendo uma bênção para nós. Está sendo uma bênção. O que é que nós vimos à torto e à direito nos jornais, nas TVs, professores, pais? O que eles estavam berrando pelas janelas, né? Ciência, ciência, ciência. O que isso significa em termos filosóficos? Certeza. Eu quero ter certeza. Então, se Bauman quer dizer isso, eu concordo com ele. Nós, no século XXI, ainda estamos amarrados à certeza cartesiana. Tá? E esperamos que venha da ciência essa certeza, o que é pior. E aí a mistura de Descartes com Thomas Kuhn, ou com... Ai, meu Deus. Rudolf Carnap, o que é pior. Esse é um monstro. Descartes com Carnap sei lá, uma besta. A certeza que passa pelo laboratório. Nesse sentido, ainda somos modernos. E eu vou dizer, meu amigo que fez a pergunta, minha amiga, eu não sei, isso acontece, no modo de ver, eu tenho cada vez mais certeza disso. Acontece porque nós temos uma compreensão liliputiana da filosofia. Por isso que acontece isso. No Brasil, especialmente. Só falo do Brasil, não conheço fora do Brasil. Esse brado que nós repetimos o tempo inteiro nas conversas, na TV, nós vemos isso. Eu não fiz isso não, porque eu não sou maluco. Mas alguns falam assim, ciência, ciência. Isso só é possível porque nós temos um conhecimento liliputiano da filosofia. Liliputiano. Eu quero dizer, microscópico. Porque alguém que conheça um pouquinho de filosofia, um pouquinho, não vai dizer isso. Por quê? Esse brado veio do século XIX, da última década, 1990, e foi até 1890, até 1964, literalmente. Eu tenho essa data porque tem um motivo para isso. Depois dessa data, ninguém grita mais ciência, 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 porque tem ali a Segunda Guerra nos calcanhares. É um desconhecimento histórico ficar dizendo isso. Desconhecimento histórico. É uma burrice. Mas por que nós falamos isso? Porque a maioria de nós não conhece boa filosofia. Não conhece. E aí fica repetindo bobagem. Então, nesse sentido, se Bauman quer dizer que ainda esperamos da ciência a solução das nossas dores, concordo com ele. Se não, acho que não. Professor, boa noite. Sou professor de ensino médio, material didático adotado pela escola que leciono tem material bem resumido acerca de Heidegger. Mas em um dos trechos temos a defesa de que o eu em Heidegger é absorvido com o outro e para o outro. Essa tradução e colocação adequada eu não diria que o Dasein heideggeriano é absorvido na sociedade, que é isso que está dizendo aqui, né? Que é absorvido para e com o outro. Não diria isso. Eu não vejo motivo para afirmar isso em Heidegger. Mas eu quero dizer uma coisa para você que fez a pergunta. Eu não sou especialista em Heidegger. O meu texto melhor, o que eu mais leio é Gadamer, tá? Mas veja bem, eu nunca li isso em Heidegger e acho estranho dizer isso. Porque Heidegger depois vai falar da cura. Zorg. Acho que é isso mesmo, Zorg. E a cura não acontece na sociedade, acontece pessoalmente. O fenômeno da quebra, quando o Dasein perde a relação com as coisas, ele quebra e entra em angústia. A angústia não vem na doação para o outro, vem no restabelecimento da compreensão, do sentido das coisas. E a compreensão do sentido das coisas acontece pessoalmente, não acontece na sociedade. Então, dizer assim, rapidamente, tá, meu irmão, minha irmã, que Heidegger diz que o Dasein se resolve na sociedade com o outro ou para o outro, me parece meio forçado, tá? Mas digo, não acho isso, não sou especialista. Só acho estranho, pelo que eu já li e pelo que me parece ser o pensamento heideggeriano, tá bom? Eu acho que acabou, né, Rui? Né, Rui? Isso, professor. Tá me ouvindo? Isso, professor. Tá me ouvindo? Eu só desliguei a imagem aqui. Muito bem, fechamos as perguntas
E chegamos ao fim dessa nossa conferência 6. Já tem muitos agradecimentos, já tem pessoal reconhecendo o valor, a clareza, professor Robson. Desde já, Obrigado. Eu quero lhe agradecer. Eu vou pedir que o senhor fale dos seus canais rapidamente, suas publicações, que o pessoal queira procurar, meios de contato, e depois nós passamos para a parte mais burocrática, e se o senhor quiser, daí pode se desconectar, para que a gente possa continuar com as partes mais burocráticas. Então, a sua despedida, professor, deixar meu agradecimento pela sua disponibilidade, desejo toda a saúde, toda a paz à sua família, sobretudo aos seus pais, que passam por um momento um pouco de dificuldade por causa desta pandemia, né? Que se recuperem prontamente e estaremos em oração, temos bastante gente aí para rezar, gente de fé para rezar e criar essa comunhão espiritual, também é um dos frutos desse evento. Bom, repito o que eu disse no início, muito agradecido, Rudy, pelo presente, muito agradecido. Dá para ouvir? Perfeitamente. Tá. Muito agradecido, fiquei muito feliz mesmo em participar. Bom, primeira coisa que eu peço, por favor, rezem pelos meus pais. Minha mãe é idosa, minha mãe não tem uma saúde muito boa, e o tratamento está assim, avança e volta, avança e volta. Então peço oração. Alice Altair. Meu pai está quase curado, mas a doença é perigosa. Bom, segunda coisa, eu sou professor de filosofia, não sou filósofo. Filósofo, para mim, é alguém da altura de Gadamer, eu não sou da altura dele. Eu sou professor de filosofia. Mas o que eu gosto de fazer é apostolado. Esse que eu amo fazer. É ajudar pessoas a entender bem o que é o amor humano. O artigo, o capítulo do livro que o Rudy disse que vai ser publicado na BAC é sobre o amor humano, que é um tema de filosofia, tá? É um tema de filosofia. O amor humano em Gadamer, o amor humano em Heidegger, o amor humano em João Paulo II. Meu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem o que é o amor humano. Porque eu tenho clareza que esse caos no qual vivemos, esse caos vocacional, né, temos muitos seminaristas aqui, acontece porque nós temos lares onde o amor humano não é vivido. E é muito difícil você dar amor se você não sabe o que é o amor. Então, se vocês forem nas minhas redes aí, todas as redes, eu trabalho diuturnamente para mostrar às pessoas que o amor humano, por exemplo, é um amor incondicional. O amor humano, para ser humano, tem que ser incondicional. Amor com condições não é amor, é negócio. Eu canso de dizer isso. Então, um rapaz, uma menina que vão se dar em matrimônio, um rapaz, uma menina que vão dar-se a Jesus em matrimônio, na vida consagrada, precisa entender que você não vai ter benefício de volta, não é troca. Assim, eu dou minha vida, você me dá um salário. Eu dou minha vida, você me dá uma casa para morar. Eu dou minha vida, você me dá uma paróquia. Isso é escambo, não é amor. Então, eu trabalho pensando muito nisso. Então, se vocês buscarem minhas redes aí, ver se eu coloco aqui no comentário, não sei se onde eu botar, tá aqui. Quais são as minhas redes? E vocês, no Instagram e no Facebook. Eu já coloquei uma vez, eu coloquei o seu site. Pode colocar o Instagram e Facebook, se quiser. Bom, o site tem uma coisa para seminaristas, né? Tem lá alguns cursos, né, Rudy? Você viu lá, né? Vi. Explorem bem o curso lá. Anotem as redes. Seminaristas tem bolsa de 100%, tá? Só mandar para mim uma mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail que vão ter bolsa lá. Não, professor, não faça isso, não acostume mal esse povo. Eu trabalho seminarista. Eles vão estar lhe pedindo livro. Não, eu não dei livro, não. Eu falei de curso. Livro, não. Livro não se é que começa assim. Não, professor, eles pediram para eu sortear os meus livros no dia do meu aniversário para eles. Isso é caixinha. Não faça isso. Não, isso não pode. Isso não pode. O Rudy tem criança para cuidar, não pode ser assim, não. Eu já disse para eles, eu tenho 3 filhos e vocês não estão na lista. Pois é. Então, nesses canais, vocês vão ter acesso ao material que eu tenho lá, tá? O site, robsonoliveira.com.br, tem muita reflexão gratuita sobre matrimônio, muito texto de filosofia, muita coisa. Mas eu dei uma parada com escrever. Por quê? Rudy, eu estou aí com 2 livros para sair.
2 livros vão sair esse ano, se Deus quiser, Opa. sobre o amor humano. Então, eu parei de escrever, só boto os vídeos que estão lá para passar e mais nada. Então, o blog, vocês vão ver que está muito tempo sem atualizar o blog. E nos canais, no YouTube, no Instagram, é só matrimônio para quem precisa. Ah, Robson, eu quero que você me ajude num trabalho acadêmico. Eu faço isso, é claro, minha profissão é essa. Monografia, mestrado, doutorado. Meu WhatsApp, ó, botem aí, 988092671. Estou botando aqui, tá? No comentário. Só falar comigo, Robson, vi você no canal, quero conversar. Tem Tomás de Aquino. Eu sou um tomista Havana Elétrica. Assim. Eu sou um tomista porque eu acho que ele está certo, tá? Ah, Robson, por que você não fez São Tomás de Aquino quando você fez a sua formação? Porque aqui no Rio tem tomista saindo do teto, entendeu? Eu não podia, eu tinha que arrumar um lugar para trabalhar. Então eu pensei, onde é que tem lugar para trabalhar? Né? Tem que criar o moleque, né? Tem aqui 2 para criar. Então, mas assim, Tomás, se você vir os textos que eu escrevo, é Tomás aqui de cima a baixo. O livro do Rudy, o mais importante da minha vida, que vai sair esse ano, se Deus quiser, é uma leitura, uma interpretação dos 7 vícios de Giotto. Você conhece? Os 7 vícios de Giotto? Então, eu vou pegar cada um dos 7 vícios de Giotto, explicar a fonte, a estética, que é a minha área de pesquisa também, o remédio da virtude, e tudo isso a partir da Suma Teológica, que é um texto fundamental. Vai ficar, cara, até hoje é o melhor livro da minha vida, se sair, se a Covid deixar, né? E aí eu vou usar você aí para chegar até os meninos aí, mas nada de favor não, livro é para comprar, né? Isso mesmo, faz bem. Bom, é isso aí. A gente escreve livro para vender. Pablo Luiz, Schopenhaueriano também? Sim, Schopenhauer eu conheço. Pode mandar, a gente mata no peito e bota no chão. Olha só, filósofo católico, e eu sou católico, graças a Deus, não tem medo de capeta não, gente. Não tem medo não. A verdade vem de qualquer lugar. São Tomás de Aquino, carta ao Frei João, no número 9, lá. Vocês conhecem essa carta? Não conhecem? Não conhece, Alexandre? Então, lá no curso que eu tô falando para vocês lá no site, um curso de filosofia, tem lá uma aula minha sobre a carta de São Tomás de Aquino ao Frei João, seu contemporâneo. O Frei João pergunta a São Tomás, o que... São Tomás, pergunta a Tomás, né? Tomás, o que fazer para estudar bem? E Tomás faz uma carta, um bilhetinho, com 13 dicas. Uma delas, a mais, para mim, a mais importante, a 9, é a seguinte: não importa quem disse, importa o que é dito. Então, se é Schopenhauer, se é Nietzsche, se é Descartes, se é Robson Oliveira, não importa o idiota. Tem que ver se a verdade vem de lá. Se a verdade vem de lá, pronto, não importa o idiota, não importa o burro, não importa a verdade. Até Satanás, né? Então, eu sei quem tu és, Nazareno, tu és o santo de Deus. Não é verdade que Deus proibiu de comer a fruta da árvore. É verdade, não mentiu ali não, mentiu depois. Mas ali é verdade. Até ali é verdade. Então, Tomás diz a seu confrade, Frei João, não importa quem disse. Então, por esse motivo, nós não temos medo de Schopenhauer, não temos medo de Feuerbach, não temos medo de Gadamer, não temos medo de ninguém. Porque o que é certo deve ser acolhido. O que é errado deve ser rejeitado. Ponto. Perfeito, professor. Muito obrigado. Só tenho a lhe agradecer. Todos aqui, com certeza, ficaram muito enriquecidos com esse momento. A aproximação dessas 2 grandes figuras da filosofia alemã, da hermenêutica. E fica aqui a minha despedida. Agora, se o senhor quiser sair, fique à vontade, para não ocupar mais seu tempo. E agora nós vamos tratar da chamada, tá bom? Vou ter que sair mesmo. Eu estou com um moleque aqui de 4 anos pulando aqui, tem que deixar ele trabalhar. Covid, não pode nem sair de casa. Pessoal, prazer enorme conhecer vocês. Estou sempre à disposição, está aí meu telefone, está aí os sites. Bom, rezem pela minha família, por favor, vou rezar por vocês. Quem sabe um dia se encontra no Ceará aí, hein? Vamos colocar no coração de Deus. Quem sabe teremos essa bela oportunidade. Abração, professor, tudo de bom. Deixa eu sair aqui.